Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre lobisomens. Vou contar pra você 3 histórias, 4, que aconteceram, uma inclusive comigo. E essas histórias são sobre lobisomens de maneiras diferentes. São tipos diferentes de lobisomem. 2 são cachorros, que aconteceram praticamente na mesma época, na quaresma. Um é um cavalo e outro é um porco. São 3 tipos diferentes de lobisomem. As 4 histórias aconteceram com a minha família. Uma com uma, acho que é tia da minha avó paterna, outra com a minha mãe e os irmãos dela, uma comigo e outra com um conhecido, um familiar meu que eu não vou citar o nome. Vai que ele não gosta, né? Então, vocês estão preparados para escutar as histórias? Vamos lá. A primeira história eu escutei da minha avó paterna, a falecida Agostinha, que Deus a tenha. Ela me contou que, se eu não me engano, que uma das tias dela casou muito cedo, com um rapaz que vivia viajando, era um homem muito bonito, encantador, e eles se amavam muito, muito. Só que ela começou a perceber que em noite de lua cheia ele sumia. Eu vou ter que trabalhar fora. Aí ficava 4, 5 dias fora. Depois voltava. Um belo dia, ela discutiu feio com ele por causa dessas viagens que ele fazia sempre em época de lua cheia. Ele nunca falava para onde ia. Ela ficava triste porque ficava sozinha, até desconfiava que ele tinha uma amante. E quando anoiteceu, a lua estava bem cheia, ela escutou um arranhado na porta. E a porta arranhava, e a porta arranhava, e a porta arranhava. Ela ficou com medo e não saiu. Na outra noite, aconteceu a mesma coisa. Ela arranhou, aquele arranhado. E foi assim aquela semana de lua cheia. Aí o marido dela retornou, ela mostrou a porta arranhada, falou pra ele, falou: não quero mais que você saia, marca a viagem para outra época, porque eu tô ficando com medo aqui. Não sei se é gente, eu não sei se é bicho, eu tenho muito medo. E aí ele pegou e falou assim: não, eu tenho que viajar, essa é a época que eles mandam eu viajar, eu não posso mudar isso, não tenho controle sobre isso. Aí passou um tempo, ele continuou saindo na época de lua cheia e aquele barulho de arranhão na porta voltava. Ela se irritou e uns dias antes da lua cheia ela foi até a empresa que ele trabalhava e falou pro chefe dele: olha, por favor, não manda meu marido viajar nessa época do ano. Estão tentando entrar na minha casa, eu tenho medo de ficar sozinha. Porém, o chefe dele virou pra ele e falou assim: mas ele nunca viaja. Ele vem trabalhar todos os dias normalmente, 5 horas ele vai pra casa. Falou assim: mas ele sempre viaja em noite de lua cheia. Falou: olha senhora, ou ele tá te enganando, ou ele vira lobisomem. E ainda deu risada dela. Aí ela: não, ele tá me enganando e eu vou atrás dele. Passou um tempo, ele chegou: amor, eu vou viajar. Ela: tudo bem, amor, pode ir. Tchau, tchau. Ele até estranhou que ela ficou calma. E ela seguiu ele até uma casa escura, abandonada, longe de tudo. E ela espionou. Aí ela viu que ele se amarrava com umas correntes fortes, prendia o pulso, prendia os tornozelos. Ela achou aquilo estranhíssimo, só que ela ficou com medo e foi embora. E no caminho de casa, ela percebeu que um porco, mas um porco muito estranho, estava vindo muito rápido atrás dela. Ela falou que parecia um javali, um porco do mato. E ela começou a correr, e o porco começou a correr atrás dela. Aí quando ela chegou na casa dela, ela conseguiu bater a porta, só que uma barra do vestido ficou presa na porta e ela sentiu que o bicho puxava, até que rasgou o vestido dela
e ele começou a arranhar a porta, e ela desesperada, e foi assim até amanhecer o dia, o bicho arranhando a porta. No outro dia ela pegou, arrumou as coisas dela e foi pra casa da mãe dela. Passou na empresa do marido e ela falou: amor, tô indo pra casa da minha mãe, só volto pra casa quando você voltar. Aí ele, tá tudo bem, eu te entendo. Quando eu voltar de viagem, eu passo na sua mãe e te pego. Aí passou lá as noites de lua cheia. Ele voltou, pegou ela na casa da mãe dela e foram pra casa. E aí ela falou: não, eu vi. Ele falou: não, amor, é uma experiência que eu tô fazendo, eu não queria te contar nada, que não sei o que. Inventou uma história lá e ela, pra evitar briga, disse que tinha acreditado, mas ficou com o pé atrás. E nisso ele sentou no sofá, ela sentou no sofá e ele deitou no colo dela. E ela começou a fazer cafuné na cabeça dele. E ela percebeu que tinha uma coisa no dente dele. Ela falou assim: não, eu vou tirar. Peraí, amor, que eu vou tirar, que isso, imagina, você escova o dente e fica com esses fiapos aí. Aí no que ela puxou, ela percebeu que era um tecido do vestido dela. Era a mesma estampa do tecido do vestido dela. Aí ela gelou, ela ficou gelada. E intimou ele. Ele não quis falar nada, ele foi embora, nunca mais voltou. E continuou indo trabalhar, mas à noite ele não voltava para casa. Ele continuou sustentando ela. E ela ficou muito arrependida de ter confrontado ele. Essa é a história que a minha avó me contava. O que aconteceu depois, se eles voltaram ou não, eu nunca fiquei sabendo. Mas eu creio que não. Mas a minha avó falava que ele continuou sustentando ela por muito tempo, até ele vir a falecer. Continuaram como casados, no papel, tudo. Até ele morrer, ela foi a esposa dele. Mas se eu não me engano, eles não voltaram a morar junto, não. A segunda história que eu vi sobre lobisomem foi minha mãe que contou. Minha mãe, ela é uma das mais velhas, uma das irmãs mais velhas de uma família que teve 23 filhos. A minha avó e meu avô, eles se amavam muito e tiveram 23 filhos. Durante a infância da minha mãe, 6 desses filhos morreram. E segundo ela, quando um dos mais novos nasceu, eu acho que foi o penúltimo que nasceu, a minha avó e meu avô deixou a minha mãe, que era responsável, junto com as tias mais velhas, de cuidar dos menores, deixou elas na fazenda e foi até uma fazenda do lado, que ficava na mesma região ali, convidar acho que a irmã ou o irmão do meu avô para ser padrinho da criança mais nova. E tinha um boato naquela região que lobisomem saía na época de quaresma para comer criança que não era batizada. Aí minha avó foi fazer o convite lá, tratar lá as coisas com meu avô na fazenda. E minha mãe e minhas tias ficaram com os mais novos, com os meus tios mais novos em casa. Segundo a minha mãe, eles estavam dormindo com tudo trancado e começaram a escutar os cachorros latirem. E aquele latido desesperado, de como se tivesse alguém invadindo a casa. E eles olharam pelas frestas da janela e viram um cavalo enorme, 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 tentando entrar na casa. E minha mãe e minhas tias se trancaram num quarto, ficaram todas desesperadas. E os cachorros iam em cima. Ela falou que foi a noite inteira assim. O cavalo, que ele ficava ainda com as duas pernas de trás para tentar entrar. Não era um cavalo normal. E tava louco, nervoso, e fazia uns barulhos que não eram relinchadas. Nem sei se existe essa palavra, viu, gente? Relinchada. Eu quis dizer que ele não relinchava, o barulho que ele fazia era outro. E os cachorros latiam, e iam pra cima, e o cavalo tentava afugentar os cachorros iam pra cima. Falou que foi a noite inteira assim.
Desculpa, gente, falha técnica. Eu vou tentar editar pra não demonstrar tanto. Então, voltando a falar. E os cachorros, foi a noite inteira assim, os cachorros tentando atacar o cavalo e o cavalo tentando afugentar os cachorros. Até que o dia amanheceu, meu avô e minha avó voltaram lá da casa e eles contaram essa história pra ele. E segundo a minha mãe, o meu avô foi até o curral lá, o celeiro, não é nem curral, o celeiro, pra ver os bichos, os cavalos, tudo bonitinho, e viu que aonde os cavalos costumavam deitar, tava meio bagunçado, como se alguém tivesse ido lá e se roçado. Roçado que eu falo, não sei se vocês entenderiam assim, é quando... Vocês já viram o cachorro deitando na terra e se coçando, assim, bagunçando tudo? Isso que eu falo que é roçar. E dizem que quando o homem vai se transformar num lobisomem, ele vai aonde o bicho se roçou ou deitou e começa a se roçar também. Então se ele vai aonde o cachorro se roçou ou estava deitado, ele se transforma em cachorro. Se vai aonde o cavalo ou o porco, dependendo de onde o bicho deitou ou se roçou lá, quando o homem vai virar, isso 6 horas da tarde, ele vai lá naquele lugar e também faz o mesmo processo de ficar se roçando até ele se transformar no bicho. Essa é a segunda história de lobisomem. Não, o lobisomem não comeu meu tio tá vivo, tá bem. Aliás, os irmãos, meus tios que faleceram quando eram crianças ainda, faleceram por doenças da época, que era coqueluche, diarreia, melhor, desidratação, grupo. Minha mãe conta muito de um irmão dela que morreu de grupo, que é aquela doença que incha a tireoide assim e sufoca. Ele tinha isso e ele faleceu disso. Dizem que foi uma situação muito ruim. Minha mãe não gosta de lembrar, ela conta chorando essa história. Gente, eu cresci ouvindo muitas histórias sobrenaturais da infância da minha mãe. Acho que é por isso que eu tenho esse gosto pelo terror. A outra história que eu vou contar, são duas histórias parecidas. Uma aconteceu comigo, outra aconteceu com outra pessoa da minha família, aqui no Jaraguá. Eu estava na casa da minha prima, que morava, acho que uma rua paralela à minha casa, e minha mãe mandou voltar pra casa. Eu voltei com ela não, voltei sozinha no horário que ela tinha mandado eu voltar. Eu tinha uns 15 anos, época de quaresma, já tinha passado das 6 horas. E eu comecei a caminhar e do lado, entre essas duas ruas, entre a minha rua e a rua onde minha prima morava, tinha um córrego. Hoje eles já canalizaram tudo e é uma praça muito bonita ali. Antes era um córrego aberto e tinha mato alto assim, então ladrão, qualquer coisa que quisesse se esconder ali era perfeito. Só que há quase 30 anos atrás não existia o perigo que existe hoje de bandido. A gente tinha medo mesmo, era de homem de saco, que carregava as criancinhas, que era uma lenda urbana ridícula, era de cigano, outra lenda urbana ridícula, era de cachorro louco, esses eram os nossos medos, e assombração. E eu lembro que eu estava subindo a rua, era uma subidinha assim, e do lado assim do mato eu escutava um barulho, eu vi um vulto, e eu achava que era cachorro louco. E eu tinha pavor, ainda tenho, de cachorro, de qualquer bicho que tenha raiva. E saí correndo. E quanto mais eu corria, parece que mais longe ficava a casa da minha mãe. E essa coisa que estava no mato, corria atrás de mim. Só que no mato, ela nunca saiu pra fora do mato. E eu correndo, e parece que nunca chegava, aquele barulho do mato, parecia que tinha alguma coisa. Eu lembro que quando eu cheguei na casa da minha mãe, era um portão assim, eu abri o portão, ainda bem que não tinha chave. Eu abri o portão, quando eu virei, que eu encostei o portão,
um vulto de um bicho, de um cachorro enorme apareceu bem atrás, assim. Sabe aquela coisa assim, de um tris quase te morder? Pois é, foi isso que aconteceu comigo. Na época eu tinha um vira-lata que eu amo até hoje, que era o Hint, e tinha a minha porcina lindíssima. Eles estavam num quintal assim, eles viram o vulto, eles avançaram pelo portão, ainda bem que o portão estava fechado. O Hint pulou, que o Hint pulava, ele chegou a pular um muro para ir atrás do bicho, só que ele não alcançou. Mas os meus cachorros, eles ficaram transtornados. A porcina era uma pastora lindíssima, ficou toda oriçada, arrepiada. O Hint era um vira-lata lindíssimo também, preto com umas manchas, branco com umas manchas pretas. Parecia um cão de caça mesmo, um hound. Ele era lindo, não tem outra explicação. São cachorros que marcaram muito a minha infância. O Hint e a porcina, que a gente teve uma segunda porcina. A outra história sobre lobisomem aconteceu no mesmo bairro, eu acho que na mesma época, diferença de 2, 3 anos, com uma pessoa da minha família, só que não foi na mesma casa. Essa pessoa trabalhava à noite em uma empresa e chegava por volta das 4 horas da manhã em casa. E a rua que ele morava era uma rua comprida. Das 4 horas da manhã, naquela época não tinha ninguém na rua. Ele veio caminhando tranquilamente, mas ele tinha a impressão que alguém o seguia. Aí, de vez em quando, ele olhava para trás, assim, não via nada. E ele andando, e aquela impressão de que estava sendo seguido. Aí ele começou a achar que podia ser ladrão, apesar daquela época ser muito difícil, ou bêbado, ou alguma coisa. Ele aumentou o passo. Eu olhava para trás, não via ninguém, aí eu acho, não tenho certeza, que ele começou, ai meu Deus, deve ser ladrão mesmo, e seguiu. Quando ele abriu, só que a casa que ele morava era trancada, ele pôs a chave, começou a virar, aí de repente ele conseguiu entrar. Quando ele fechou, quando ele encostou, que ele foi trancar, ele falou que tirou até a mão da fechadura com medo daquilo morder ele. Um cachorro enorme, deformado porque o cachorro era muito feio, pulou em cima para morder, avançou, chegou até a fazer mas não conseguiu. Aí ele trancou, se benzeu, entrou, foi dormir. Essa foi a quarta história sobre lobisomens. Algumas pessoas antigas me falaram, não só a minha mãe, mas outras pessoas que não são da minha família, que eu conversei, que também passaram por histórias parecidas com lobisomens, me falaram que realmente a pessoa, quando vai se transformar, na crença dela, a pessoa quando vai se transformar em lobisomem, ela vai roçar aonde os animais deitam ou aonde os animais roçam. Normalmente mamíferos, que eles nunca viram nenhum caso de ave, um lobisomem ave, que acontece com mamíferos. Aí eu fico aí pensando, existe a doença licantropia, que é quando o homem acredita que ele é um lobo. Eu não sei se ele acredita também que ele possa ser um porco ou ele possa ser algum outro tipo de mamífero, mas ele acredita na licantropia, que ele é um lobo. Tem até um filme chamado Roma que fala um pouco sobre isso. E ele ataca as pessoas como se ele fosse um homem, só que até ele, a doença não transforma o cara. Na realidade, é a cabeça dele que muda. Então ele acredita, não, eu sou um lobisomem e eu vou atacar as pessoas. É mais ou menos isso que eu entendi do que seja a licantropia, gente. É isso, eu espero que você tenha gostado desse caso sobrenatural. Gente, eu não invento as histórias, tá? Eu conto o que me conto e eu sei que as pessoas também não inventam isso, vai da crença de cada um, vai de cada um acreditar. Hoje, eu acho realmente que o que me atacou foi um cachorro e não um lobisomem. Então é isso.
Aí no caso da minha mãe, eu também hoje acredito que, quando eu era criança não, eu até acreditava em lobisomem. Mas... Oi gente, desculpa, outra interrupção. Hoje realmente eu acredito que o que aconteceu no caso da minha mãe foi que e da minha avó, da amiga da minha avó, foram animais com raiva mesmo. E que tenham atacado, ou então no caso da minha avó que tenha sido um cachorro, um porco do mato realmente. E o resto que eles acrescentaram é aquele, quem conta o conto aumenta um ponto. Então é isso, um beijo grande, eu espero que a edição que eu vou fazer, fique legal. É isso pessoal, um beijo grande, tchau. Ah, eu esqueci de falar, se você gostou da minha história, dê um joinha, se inscreva no meu canal e divulgue os meus vídeos para os seus amigos. Qualquer crítica, estou aberta a sugestões. Um beijo grande e tchau!